determinada lei, exigia que o corretor de imóveis, para exercer a função de corretagem, ele comprovasse capacidade técnica para aquela atividade. Aí o que disse o STF? É inadequada essa exigência, é desproporcional. Por quê? Porque na visão do STF, naquele julgamento pelo menos, e sem desmerecer a função do corretor de imóveis, o STF disse: a função do corretor de imóveis não exige nenhum conhecimento técnico específico. Exigem, a atuação aí do corretor exige, é claro, outras qualidades que você não consegue quantificar ou qualificar com uma declaração formal. Então, para você exercer a função de corretor de imóveis, basta que você tenha essa aptidão natural para vender um determinado imóvel para quem tem interesse em comprar. Não precisa você ter um atestado ou um diploma dizendo que você é corretor de imóveis, porque não existe nenhum critério adequado, técnico, para te tornar um corretor melhor ou pior do que um outro que não tem um diploma ou um atestado. Então o STF considerou inadequada a exigência do diploma ou desse certificado por um profissional exercer a função de corretor de imóveis. Isso é um exemplo, então, de inadequação, desproporcionalidade. A medida não era adequada para atingir o fim perseguido. Desproporcionalidade, se declara então a desproporcionalidade, a inconstitucionalidade da norma. A STF fez isso nesse julgamento. Um outro caso em que a gente pode trazer como uma medida inadequada, que é adotada eventualmente pelo poder público, é um exemplo hipotético, citado pelo professor Luiz Roberto Barroso e por outros autores, um exemplo hipotético em que o poder público toma a seguinte medida. O poder público, em determinado momento, proíbe, por ato normativo ou por lei, o poder público proíbe a venda de bebida alcoólica durante o carnaval. Justificativa para aquilo. O que ele está querendo buscar com aquela proibição? Olha a justificativa do poder público. Vou proibir a venda de bebida alcoólica durante o carnaval para diminuir o contágio de HIV. Na cabeça do agente público naquele momento, que edita aquela proibição, o que acontecia? O consumo excessivo de bebida alcoólica gerava um descuido por parte das pessoas, portanto, não tomavam precauções suficientes e acabavam, enfim, tendo relacionamentos sexuais sem a devida prevenção. E aí o que acontecia? Elas eram contaminadas pelo vírus HIV. Então, para diminuir o contágio, ele vai proibir a venda de bebida alcoólica durante o carnaval. Muitos vão ficar desesperados, não posso mais beber durante o carnaval? Não, essa medida é hipotética, em primeiro lugar. Segundo, essa medida é desproporcional, porque é inadequada. Não existe nenhuma relação de adequação entre a venda de bebidas alcoólicas e o contágio do HIV. Não existe nenhuma relação de causalidade direta entre o consumo de bebida e o contágio do HIV. Se fosse assim, proibia-se, então, seria proibido de plano, a venda de bebidas alcoólicas. Não poderia o poder público, então, proibir uma atividade ilícita, não poderia ele proibir essa venda de bebidas alcoólicas com o pretexto de atingir uma finalidade, qual seja diminuição do contágio HIV, porque esse meio utilizado é desproporcional. É um meio que não é adequado, tecnicamente até falando, para atingir aquele fim perseguido. Para alcançar aquele fim, use meio adequado. Conscientize a população, distribua preservativos, faça conscientização principalmente. Não é proibindo a venda de bebida alcoólica que você vai conseguir alcançar aquele fim. É desproporcional esse meio adotado. Então, é um outro exemplo que você poderia trazer como exemplo que você aplica à proporcionalidade. Esse é o primeiro teste, o teste da adequação. Só que não basta passar pelo teste da adequação. Ainda que um ato administrativo, um ato legislativo, um ato do poder público seja adequado, para ele ser proporcional, ele tem que passar também pelos outros testes. Então vem o segundo teste agora. O teste da necessidade. Eu vou usar de novo aqui uma frase do Humberto Ávila, mais uma vez, um exemplo mais vulgar ou concreto para a gente compreender melhor esses testes, tá? Em relação à necessidade, o que fala o professor Humberto Ávila? Se você tem um problema no menisco, no joelho, você não precisa amputar a perna para resolver esse problema. Imagina, você chega no médico, está com uma dorzinha no joelho, fala, doutor, estou com uma dorzinha no joelho. Aí o doutor vira para você, o médico, e fala, não, isso é um problema de menisco, é um problema relativamente simples.
Vamos amputar sua perna para resolver esse problema. Pelo amor de Deus, é desproporcional. Opera o meu ministro, está tudo resolvido, eu vou para casa com pernas. Seria desproporcional, portanto, amputar uma perna para resolver um problema simples de menisco. Seria desnecessária a amputação da perna para alcançar a finalidade. Seria desnecessário aquele meio, seria desnecessária a amputação da perna para alcançar a finalidade. Qual é a finalidade? Resolver o problema do menisco. Você não precisa amputar a perna, o meio é desnecessário. Nessa ideia, portanto, de necessidade, juridicamente falando agora, o que você vai trazer? A medida do poder público para ser necessária, você não vai poder encontrar naquele caso uma outra medida menos gravosa a direitos fundamentais. Para você dizer, uma medida do poder público é necessária, essa medida tem que ser a menos gravosa aos direitos fundamentais. Porque se existir uma outra medida menos gravosa e ela não foi adotada, você adotou uma medida excessiva. Você tinha que adotar a medida menos gravosa. Se adotou a mais gravosa, ela vai ser desproporcional. Para ser necessária a atuação, portanto, não pode existir uma outra medida menos gravosa. Para ser necessária a atuação, a atuação tem que ser a menos gravosa em relação àqueles direitos fundamentais, em relação àquela finalidade que está sendo perseguida. E eu vou trazer um exemplo aqui, primeiro, hipotético, de aplicação desse subprincípio da necessidade. Imagine o seguinte caso hipotético. Uma fábrica com milhares de empregados. É a única fábrica daquele município. É uma fábrica, portanto, que gera prosperidade para o município, gera emprego, gera renda, enfim, uma fábrica que é muito importante para aquele município pequeno, no meu caso hipotético. Num determinado momento, a fábrica começa a emitir poluentes acima do limite legal. A lei impõe limites para a emissão de poluição, para a emissão de resíduos sólidos por aquela fábrica, ou enfim, resíduos que saem lá pela chaminé. Não pode poluir acima de um determinado limite, diz a lei. A fábrica está emitindo poluição acima do limite legal. Vamos supor que, nesse caso, a fiscalização, poder público no poder de polícia, a fiscalização chegue na fábrica, verifique o problema, e aí o problema é o seguinte que é colocado para a administração. Realmente a chaminé aqui está emitindo poluentes acima do limite legal. Só que aqui, se você, fábrica, colocasse um filtro que custa R$10 na esquina, esse filtro resolveria o problema. A poluição voltaria aos limites permitidos. Você poderia colocar um filtro de R$10, claro que o exemplo é hipotético, de R$10 para resolver o problema. Só que ao invés disso, o que faz a autoridade lá de polícia, a autoridade do poder público? Ao invés de determinar a colocação do filtro de R$10, a autoridade administrativa lacra a fábrica, interdita a fábrica e fecha a fábrica. A partir de agora, não exerce mais atividade essa fábrica. As pessoas que ali trabalham vão para suas casas, acabou a atividade empresarial, acabou a circulação de bens, desemprego para algumas pessoas e outras consequências danosas para outras pessoas. O que aconteceu nesse caso concreto? Você poderia dizer que a medida adotada pelo poder público foi desproporcional porque ela não passou pelo teste da necessidade. Ao invés de lacrar a fábrica, você tinha uma outra medida menos gravosa para atingir aquele fim. Qual era o fim perseguido pelo poder público? Garantir a proteção do meio ambiente. Quando a lei coloca limites para a emissão de gases poluentes, ela quer o quê? Proteger o meio ambiente. Então, a finalidade é a proteção do meio ambiente. Ela foi alcançada com o lacre da fábrica, mas poderia ser alcançada com um meio menos gravoso, que seria o necessário. O meio menos gravoso, nesse caso concreto, seria o quê? A colocação do filtro. A fábrica continuaria sendo atividade, ninguém seria prejudicado, nenhum empregado seria prejudicado, por exemplo, e o meio ambiente seria protegido da mesma maneira no final das contas. Então, na verdade, você vai ter que passar por esse teste da necessidade para afirmar ao final se essa medida é proporcional ou não. E aí, por fim, além do teste da adequação e da necessidade, você tem que passar por um terceiro teste, que é o teste da proporcionalidade em sentido estrito. Para alguns é aqui que mora a regra da ponderação de interesses. Na proporcionalidade em sentido estrito, para alguns, é aqui que você vai encontrar a chamada lei da ponderação, a regra da ponderação de interesses. Qual é a ideia aqui na proporcionalidade, então, em sentido estrito? A ideia é a ponderação.
entre princípios envolvidos na questão. Uma determinada situação concreta pode envolver um